Hoje a gente vai trabalhar em cima de um problema muito conhecido. Esse problema trouxe muito desenvolvimento, inclusive, principalmente, na teoria dos grafos. Grafos são objetos matemáticos que são um conjunto de vértices e um conjunto de ligações entre esses vértices que podem ser das mais diversas maneiras, certo? Grafos são coisas bem conhecidas. Na antiga Cabala judaica, trabalha-se com a árvore do conhecimento. Nada mais é que um conjunto de esferas que eles conhecem pelo nome de Sefirot, que deu origem à palavra esfera, safira, que formam o que eles chamam de árvore da vida. Nada mais é que um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Conhecimento muito antigo. Esse problema que a gente vai falar, ele te dá esse círculo aqui, nós vamos considerá-lo um mapa. Um mapa aqui com 4 países. O primeiro quadrante aqui é um país, o segundo é o outro, o terceiro e o quarto quadrante. E esse problema pergunta quantos mapas existem. Mas é claro que nossos mapas, países adjacentes, como por exemplo o primeiro e segundo, o primeiro e quarto, o quarto e terceiro, o terceiro e segundo, não podem ter cores iguais. Países que têm fronteiras, linhas, não podem ter cores iguais. Países como o quarto e o segundo, que são opostos pelo vértice, e o primeiro e o terceiro, podem ter. E a outra pergunta é, qual a menor... vamos dizer que eu tenho lambda cores para pintar esse mapa. Vamos generalizar. Vamos perguntar então qual é o menor valor para lambda. Esse problema é muito importante. Qual o menor número de cores que é necessário para pintar um mapa? Qualquer mapa. E demorou muito para ser respondido. Foi respondido no século XX com o uso de computadores. Realmente, com 4 cores é possível pintar qualquer mapa. Mapa que inclui, que supõe que países não são separados, como por exemplo Alasca, Estados Unidos, no Alasca, Estados Unidos, ou Havaí para os Estados Unidos, mas para países e que países fronteiriços não podem ter cores iguais. E prova-se que com 4 cores é possível pintar qualquer mapa. Mas vamos responder nosso problema aqui mais simples desse mapinha aqui. Legal? Legal, temos aqui nosso mapa e temos então lambda cores, tá? Então, vamos escolher quantas maneiras eu posso pintar o primeiro quadrante. Então, se tem lambda cores, eu tenho lambda opções para o primeiro quadrante. Digamos que eu pintei o nosso primeiro quadrante de verde. Bom, agora para o meu segundo quadrante, eu já não posso pintar ele de verde. Me restam lambda menos 1 cores. Posso pintá-lo de azul, por exemplo. Já o meu terceiro quadrante simplesmente tem que ser diferente da cor do segundo. Ele pode ter a mesma cor do terceiro. Então ele pode também ter lambda menos 1 possibilidade. Mas aí o meu quarto quadrante fica uma dúvida. Se aqui, por exemplo, no terceiro quadrante eu escolher o verde também, como no primeiro, eu vou ter lambda menos 1. Mas se eu escolhesse uma
diferente de verde, diferente do primeiro quadrante, eu teria lambda menos 2. Eu vou abandonar essa restrição por um momento e vou fingir que eu tenho lambda menos uma possibilidade também, ou seja, que eu posso pintar o quarto quadrante com a mesma cor do primeiro. Então aqui vai ter lambda menos uma possibilidade também. O que falsamente me daria lambda que multiplica lambda menos 1 ao cubo maneiras. Mas isso, na verdade, inclui os casos em que o primeiro e o quarto quadrante têm cores iguais, que não poderia acontecer, certo? Aqui, por exemplo, eu posso ter escolhido, por exemplo, o vermelho, mas dentre as lambda menos uma possibilidades eu tinha ali alguma que pudesse igualar o quarto e o primeiro. Então eu tenho que descontar esses casos. Esses casos incluem mapas em que o primeiro e o quarto quadrante têm cores iguais. Ou seja, eu teria lambda para o primeiro, lambda menos 1 para o segundo, e lambda menos 2 modos de escolher a cor do terceiro. Então, se eu fiz subtraindo, fazendo lambda que multiplica lambda menos 1 ao cubo, menos lambda que multiplica lambda menos 1, lambda menos 2, eu chego precisamente na quantidade de mapas que eu posso fazer com lambda cores e 4 países nesse nosso mapa aí. Continuando essas continhas aqui, a gente pode colocar lambda que multiplica lambda menos 1 em evidência. Eu fico com lambda menos 1 ao cubo aqui, menos lambda menos 2. Se eu expandir esse quadrado aqui, resolver, eu vou ficar com lambda que multiplica lambda menos 1, multiplica lambda ao quadrado, menos 3 lambda, mais 3. Essa é a quantidade de mapas possíveis de serem feitos com lambda cores naquele mapa de 4 países circular. Tudo bem, agora é fácil perceber que uma cor não é possível para colorir o mapa. E que dá para colorir o mapa com 2 cores, né? Usando a mesma cor nos lados ímpares e a mesma cor nos lados pares. Então, o número mínimo de cores para pintar um mapa desse são 2 cores. É suficiente. Agora, outros mapas, 2 cores não são suficientes. A gente vai precisar de mais cores para conseguir pintar os nossos mapas. Bom, vamos refazer o mesmo problema, mas agora para esse mapa aqui. Nós continuamos com as mesmas lambda cores e vamos querer descobrir qual o número mínimo, quantos mapas nós temos e qual o mínimo. Qual o mínimo de cores que nós precisamos para pintar esse mapa aí. Bom, se eu tenho lambda cores, a região de dentro pode ser pintada de lambda maneiras. Tenho lambda opções. Posso pintar ela de azul, por exemplo. A região de cima, ela vai poder ser pintada de lambda menos 1. Lambda menos 1 modos. A da esquerda,
Digamos que eu escolhi uma cor aqui, vermelha. A região da esquerda pode ser pintada de lambda menos 2, porque ela tem que ser diferente da região central e diferente dessa de cima. Então aqui eu tenho lambda menos 2. Lambda menos 2 cores. É que a gente já vê que eu preciso de ter pelo menos 3 cores, senão eu não vou conseguir pintar esse mapa. Então, preciso de uma terceira cor. Digamos que eu pinte aqui de verde. Bom, a região de baixo, ela faz fronteira com as outras 3. Então, se tem lambda cores, certamente vai ter que ser diferente dessas lambda menos 3. O que já faz a gente perceber também que eu tenho que ter pelo menos 4 cores para pintar esse mapa. Com menos do que 4 cores, eu não pinto esse mapa, né? Essa fica a resposta. O número de mapas possíveis que a gente pode é a função da quantidade de cores, fica dado por essa equação. E perceba que para valores de lambda igual a 1, 2, 3 ou 0, P de lambda é igual a 0. Não existem mapas possíveis. Lambda tem que ser no mínimo 4. E se lambda for igual a 4, existem mapas. É o número mínimo. Com 3, P de 3 é 0. A gente poderia tentar saber quanto é P de 4, né? 4 cores, quantos mapas nós teríamos? Seria 4 vezes 3, 2 vezes 1. 4 cores para o primeiro, para o segundo, os de cima teria 4 cores possíveis, o da esquerda 3, o do centro 4, o de cima 3, o da esquerda 2 e o de baixo 1. Com 24 mapas possíveis. E de modo geral, para lambda cores, temos essa expressão. Isso foi um problema muito importante. O teorema só foi demonstrado em 1976, utilizando um computador IBM. Teve que realizar bilhões de cálculos. Depois, mais tarde, em 1994, teve uma prova simplificada, mas até hoje ninguém conseguiu uma demonstração do teorema que não recorra a um computador. Um coitado do professor De Morgan, né, que recebeu essa questão de um aluno em 1852, né, foi quando essa questão surgiu. Né, ou seja, de 1852 até 1976, para provar, mais de 100 anos. E o professor De Morgan, um professor em Londres, recebeu essa pergunta de um aluno, mas o autor da questão foi o irmão desse aluno, que pensou no problema enquanto ele coloria um mapa da Inglaterra. O teorema ficou conhecido como o teorema das 4 cores. Teorema muito importante de teoria dos grafos. Teoria dos grafos entra aqui porque você pode considerar cada um desses países como um ponto e cada uma das fronteiras como uma linha. E aí fica uma coisa muito mais fácil de se visualizar quando você tem esses pontos e as possíveis fronteiras, né? Esse quadrante da esquerda faz fronteira com o de cima, faz com o do meio e faz com o de baixo. Você vai perceber claramente que todos
os países fazem fronteira entre si e daqui perceber quantas cores eu preciso no mínimo, mas para generalizar esse problema torna muito difícil, né? Bom, muito obrigado.